E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Renan Lessa. Eu sou Carlos Vilela, somos pai e filho. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre um acontecido essa semana do meu pai, né? A gente sempre fala aqui no vídeo, aqui no canal, que a gente quer trazer temas rotineiros mesmo, né? Temas cotidianos. E compartilhar um pouco com vocês a nossa visão. E essa semana, numa conversa do meu pai com uma prima que mora em Campinas, chegou num determinado assunto. A gente até já conversou bastante no off, né? E aí a gente achou interessante trazer aqui para vocês um pouco dessa conversa. Isso. Pessoal, aconteceu essa semana uma situação, assim, bem do cotidiano mesmo, as nossas pessoas. Veja bem, essa semana uma prima me passou uma mensagem no WhatsApp falando que estava muito preocupada com essas coisas todas, como é que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, como as coisas estão acontecendo e tal. E ela perguntou o que eu achava, como é que eu estava lidando com esse dia a dia, essa coisa toda, né? Eu falei assim, prima, eu acho que essa resposta provavelmente ninguém tem e jamais terá essa resposta. Por quê? Porque é muito individual para cada um, como eu lido, como você lida. Eu falei para ela, mas tem algumas coisas que eu faço no meu dia a dia, que é o tal do que eu sempre falo com o Renan, que o básico, a gente não erra fazendo o básico. Sempre funciona, né? Se você tá com dúvida no que fazer, faz o básico bem feito, que vai dar certo. Pode demorar mais, menos, mas vai dar certo. Se você fizer o básico bem feito, não tem erro. Não tem erro, pois é. Então eu falando para ela o seguinte, eu falei, prima, a primeira coisa que eu tenho em mente é que o Estado, ele tem um papel a cumprir. Então não adianta eu ficar esperando, se fulano for eleito vai acontecer aquilo. Se fulano for eleito vai virar assim. Se eu votar não sei o que pode acontecer? Então, a gente tem que ter em mente que uma coisa é o candidato, outra é depois que ele assume. Então, não esperem nada do Estado. Vivam como se o Estado não existisse. Então, dito isso, eu falei para ela assim, eu até anotei aqui, que é para a gente não esquecer. Eu me oriento no dia a dia, e eu conversando isso com o Renan, e o Renan também ele está nessa mesma linha. A gente tem algumas coisas, como dito, né, básicas, que a gente entende que funciona, pelo menos nos dá uma certa lucidez para poder compreender as coisas. A primeira coisa que nós, como católicos, eu, o Renan, a gente tem por princípio são as nossas orações. Então, veja bem, no nosso dia a dia, nós fazemos uma série de petições a Deus. Por intermédio das nossas orações, nós pedimos sabedorias, pedimos paz, pedimos que Deus nos ilumine. São essas coisas que nós fazemos no dia a dia. Então a gente sempre tem por princípio, olha, eu primeiro preciso estar espiritualmente bem. Não é mais ou menos o que a gente conversa? Essa é uma parte bastante importante, pessoal, porque eu sempre converso isso com meu pai, a gente tem que saber muito bem as coisas que a gente pede para Deus. Por quê? Porque a gente vê muito as pessoas pedirem para Deus coisas que elas devem fazer. Então, a nossa visão é de que a gente pede para Deus aquilo que a gente não tem controle algum. Então, como ele falou, sabedoria, saúde em diversos momentos, né, que a gente tem uma tendência ao passar da idade da vida e perdendo saúde, paz. Então são coisas que realmente a gente não tem controle. Esse negócio de você pedir para Deus dinheiro, pedir para Deus bens materiais, cara, acho que isso é até um pouco subestimar Deus. Deus, ele está em outra dimensão completamente diferente. Isso são coisas humanas, isso é coisa da materialidade,
não tá na esfera de Deus. Óbvio, Deus é o Deus do impossível, ele pode fazer qualquer coisa, mas isso é muito pouco para ele. Então, essas coisas a gente corre atrás. Você pode até pedir que Deus abra oportunidades, né? Abra caminhos, te aproxime de pessoas, enfim. Mas tudo aquilo que a gente tem controle, a gente tem que fazer. Então, quando a gente pede saúde, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, a gente tem que fazer atividade física, comer bem, toda aquela coisa. Não adianta você pedir para Deus e ficar inativo. Então, Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. Pois é, então é isso. Eu falei, prima, a primeira coisa é isso. É você estar espiritualmente bem. Peça paz, saúde, peça para Deus iluminar seus pensamentos. É a primeira coisa que nós, como católicos, eu e o Renan, nós fazemos. Uma segunda coisa que eu orientei essa minha prima, eu falei, prima, é só uma orientação. Você faz aquilo que você entender melhor. Aí, inclusive, o Renan até começou a falar a questão da saúde. Ora, a questão da saúde, para mim, é uma coisa básica, porque se eu não estiver bem, eu não tenho como amparar meu filho não tem como me amparar, eu não tenho como ajudar alguém da família, não tenho como ajudar um neto, não tenho como ajudar. Então, o que a gente tem que fazer? Na minha opinião, a gente tem que ter uma boa alimentação, na medida do possível, obviamente que cada um de nós tem uma condição, tem um gosto, é uma coisa. Então você ter uma boa alimentação e fazer exercícios na medida que você pode fazer. Não adianta a gente também querer, faço, como o Renan sempre fala, que a especialidade dele é o esporte, ele fala assim, um dia você vai andar 10 quilômetros, aí depois você passa um mês para andar de novo. Então não vai. A constância, ele sempre fala, a constância é uma coisa que funciona muito mais do que eu correr 10 quilômetros e demorar um mês para depois andar 10 quilômetros. Não é o que você sempre orienta? A constância... A constância é muito mais importante do que a intensidade. Então, mais vale você, como ele falou, caminhar 30 minutos todo dia ou 5 vezes na semana, do que correr um dia 10 quilômetros e depois você ficar quebrado o resto da semana e não conseguir fazer mais. Então, vai no seu tempo, nas suas condições, do jeito que você der conta, mas faz um pouquinho todo dia, a longo prazo você vai colher muitos resultados. É verdade. Então, é o segundo ponto que eu passei para essa minha prima. Uma coisa importante também que eu acho, que nós estamos vivendo a era da informação. E informação, a gente acha boas informações e informações não tão boas. Eu não vou nem dizer más informações, porque eu posso jogar aquela história, né? Se não é uma coisa é outra. Eu acho que o mundo não é binário, o mundo não é, que nem diz o branco e preto, o mundo é multicolorido. Então, a gente tem que buscar boas informações e a internet, ela pode nos proporcionar isso daí. O que eu vejo com alguma reserva, às vezes na internet, é que ela tira um pouco o nosso foco. Mas aquilo que puder acrescentar você com boas informações, eu acho que você deve fazer. Por exemplo, alguém pode perguntar, mas o que são boas informações? Ora, a gente vê boas informações por intermédio de exemplos. Vamos imaginar, por exemplo, como eu falei para essa minha prima, vamos imaginar que eu leio lá uma frase assim, um chamativo na internet dizendo o juiz tal absolveu um criminoso que aconteceu isso. Então essa é uma informação simples de você ver. Você fala, hoje em dia com a inteligência artificial, né, basta a gente falar em inteligência artificial, juiz absolveu tal pessoa do crime tal. Então você vai lá e pega e confere aquela informação. Então aquela informação pode ser que, embora você não faça proveito dela, mas é uma informação que se você não passar para frente de uma forma errada, você também passa a ser uma boa informação. Então boas informações, aquelas informações que são possíveis de serem checadas, que você pode conferir. E tem pessoas na internet que estão dispostas a isso. Estão dispostas a levar boas informações. Inclusive, esse é o grande objetivo que nós temos no nosso canal, ajudar, contribuir em alguma forma. Exatamente. E como ele falou, informações sempre devem ser checadas.
Então, independente de quem você esteja escutando, que seja a gente, qualquer informação aqui, checa, não custa nada. Então, escutando seus profissionais favoritos, seu médico, seu advogado, seu engenheiro, seu artista, não confie cegamente nas pessoas, porque as pessoas, mesmo que elas estejam bem intencionadas, elas podem cometer erros, né? Então sempre cheque as informações. Assim não tem erro, você não vai continuar errando nem passando informações erradas para frente. Então, ainda aquilo que a gente fale, cheque vocês e tirem suas próprias conclusões. Nunca vá pela cabeça dos outros. Escute a maioria, mas tire suas próprias conclusões e viva a sua maneira. Isso. E um último ponto que eu também falei é em relação a pessoas. Que veja bem, a própria palavra, a própria Bíblia, ela nos orienta nesse sentido. Que se você andar com um sábio, você será sábio. Se você andar com pessoas más, você será mal também. Então, é interessante que a gente se aproxime de pessoas que, quando você acaba um diálogo, você acaba um debate, você sai para tomar um café, vai conversar, um amigo, quando você sai daquele papo, você sai melhor do outro lado. Agora, tem pessoas que a gente vai encontrar, que a gente supostamente seria um amigo, um conhecido, qualquer coisa assim, a gente sai daquela pessoa, a gente parece que sai do outro lado menor, a gente sai sugado, aquela coisa parece que aquele papo é um papo pesado, você não aprendeu nada, a pessoa fala assim, mas eu fiz tal coisa, mas você pensa, olha, mas isso não é um princípio cristão, isso não leva ninguém para frente. Então, se aproximar, conviver com pessoas que convivem, se aproximar de pessoas que tem princípios semelhantes. Que têm princípios semelhantes aos seus. Porque não adianta uma pessoa falar assim, eu gosto de ir para um barzinho, mas eu gosto de chegar lá e tomar meu suco. O outro fala, não, eu gosto de tomar pinga até cair. Então, quer dizer, não adianta... Não vai fechar a conta. Não vai fechar. É o que eu desde que os meninos eram pequenos, a gente sempre passou essas orientações. E parece-me que é esse o caminho mesmo, né? Com certeza, é aquela... tem até um santo, agora eu esqueci, não sei se é Santo Agostinho, que fala que a amizade é gostar das mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, o ambiente em que você se encontra, né, que ele colocou como pessoas, mas... Porque o ambiente é formado basicamente de pessoas, né? Uma casa, uma parede não faz nada sozinho. O que importa ali são as pessoas. Então, o ambiente, ele faz total diferença na sua vida. Então, tenha certeza de que os ambientes que você frequenta estejam em concordância aonde você quer chegar. Porque não adianta você querer almejar chegar num determinado lugar e você tá andando com pessoas que não tem nada daquilo. Então, como ele citou o exemplo, né? Se você só... Vamos supor que você não beba, né? Não tome bebida alcoólica. E você só anda com pessoas que bebem, dificilmente você vai continuar nesse caminho. Em algum momento você vai achar que o normal, o certo é beber bebida alcoólica. Então, não é questão de julgamento, é questão de você andar com pessoas que você quer se tornar um pouco delas. Porque é isso que acontece, né? Aquela velha máxima. Você é a média das 5 pessoas que você... mais anda. Então, a ambiência que ele falou é fundamental. Ela vai ditar quem você é e quem você vai se tornar. Então, eu falei, olha, essa questão de pessoas não é uma questão de discriminação, de achar melhor ou pior, de achar melhor, de soberba. Esse não é o objetivo que eu trato aqui nesse negócio. Pode até ser que tenha alguém que faça isso, pode, mas aí não é problema nosso. O nosso problema é pessoas buscar princípios. E quando semelhantes aos nossos. Semelhantes aos nossos. E quando for discutir, a gente vai falar alguma coisa, né, nessa questão de pessoas, a gente discutir sempre ideias, procurar não discutir pessoas. Vamos discutir ideias, vamos discutir princípios. Então, eu disse isso para minha prima e assim, depois ela até me deu um feedback, tudo, falou, nossa, prima, você falou umas coisas que me ajudaram bastante. E eu respondi, eu falei, prima, olha, é o seguinte, eu não inventei nada demais, porque você fazia uma oração,
você buscar saúde, você buscar boas informações e você se aproximar de pessoas que convergem com você em princípios, isso é básico do O básico. básico. Se você for parar para pensar, ó, são as 4, digamos, vertentes da vida que precisam estar bem alinhados para você estar se sentindo bem. A primeira que ele falou foi da oração, então espírito. A segunda que ele falou, saúde, então corpo. Então, espírito, corpo. A terceira ele falou de informações, conhecimento, mente. E quarto, que ele falou das pessoas, ambiência. Então, a importância de você, essas 4 esferas da sua vida, elas não podem ser deixadas de lado, porque se em algum momento uma delas tiver completamente deixada de lado, vai começar a interferir nas outras e você em algum momento vai cair. Então, espírito, corpo, mente e ambiência, sempre você vai ter que estar voltando nessas áreas. É como ele falou, independente do que esteja acontecendo fora. País pode estar ruim, você pode estar num momento de dificuldade financeira, num momento de dificuldade de relacionamento, não importa. Se você voltar e checar essas 4 áreas e tentar melhorar um pouquinho cada uma delas, é questão de tempo, as coisas vão melhorar. O mais importante do que o que acontece fora é como a gente reage dentro. Então, a paz, ela não vem de fora, não adianta a gente achar que a paz está fora, a paz está dentro da gente. Então, e essas 4 áreas são importantíssimas, como ele falou. Sem essas 4 áreas bem checadas, dificilmente você vai estar em paz e se sentindo bem. É isso. Não adianta a gente buscar fora o que está dentro, né? Está dentro, exatamente. Então não adianta. Então eu falei para ela, ela falou, primo, foi bacana você falar, mas volto a insistir. Aqui é o básico mesmo. Aliás, os nossos vídeos, nós temos por objetivo, eu e o Renan, nós conversamos, como ele disse, em off, a gente tem conversado, a gente fala assim, olha, não adianta você querer levar para as pessoas, para ela ganhar o mundo se ela não se ganhar. Primeiro você tem que se ganhar, você tem que estar bem. Se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar um filho, eu não consigo ajudar a esposa, eu não consigo ajudar um amigo, um primo, não consigo ajudar ninguém. Então, vamos estar bem, vamos buscar essa harmonia, né, entre essas coisas básicas, nada de sobrenatural. Aqui você não precisa ser um expert, basta você ter boas intenções. Eu quero ser alguém melhor para o meu país, eu quero ser alguém melhor para a minha família. É isso, porque nós insistimos muito nesse termo básico, porque para a gente sempre conversa isso, para a gente não tem como você errar. Esse básico a gente sempre tem conversado muito disso. E a gente faz questão de, sempre como ele falou, é o óbvio, mas muitas vezes, por ser óbvio, ele precisa ser dito. A gente tem esse jargão aqui, né? O óbvio muitas vezes precisa ser dito. E são coisas básicas, você vê, a gente não falou nada que precise de muita coisa. Então qualquer um aí pode tá fazendo, tá pensando, refletindo, analisando e executando para que isso surta efeitos no dia a dia de vocês, né? Isso é coisa que meu pai faz e consequentemente me ensinou, eu ensino para minha filha e assim a gente vai tocando. E achou interessante trazer esse tema para vocês. Não esquece, quem tá chegando aí agora, já se inscreve aqui no canal, compartilha, curte o vídeo, deixa comentários se achou interessante, se não achou, se discorda de alguma coisa da gente. Enfim, vamos trocar ideia. Se não, ativa o sininho. Ativa o sininho aí para receber os próximos vídeos. E tamo junto. E espero que a gente possa estar agregando um pouquinho aí na vida de vocês, assim como a gente agrega entre a gente. E esperamos a opinião de vocês. Isso, e só para encerrar, a crítica que vocês fizerem, façam mesmo. Tanto eu como o Renan, nós não temos problemas com crítica. Não temos problema. Por favor, aquilo que vocês não concordarem, aquilo que vocês acharem que pode melhorar, tiverem sugestão de temas também, a gente está disposto a trazer o nosso ponto de vista, né? A gente, na medida do possível, o que a gente puder contribuir, se a gente contribuir com uma pessoa, já contribuímos muito, tá bom? Obrigado por acompanhar e por assistir até agora. Tamo junto e até o próximo vídeo.